Olá, seja bem-vindo ao meu novo canal Orações do Pastor Antônio Júnior. Aqui eu vou colocar orações todos os dias para abençoar você e a sua família, tá bom? Fique agora com a oração do dia. Deus abençoe. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, louvado seja Deus porque nós estamos aqui mais uma vez, não é verdade? Como é bom saber que nós temos um ar para respirar, nós temos Jesus no coração, nós temos sonhos, nós temos uma vontade de viver, porque o Senhor tem sido bom e fiel. Deus tem nos agraciado com uma paz, mesmo o mundo estando em guerra, Deus tem nos preenchido com a sua presença. E hoje, irmãos, eu quero mostrar para vocês a importância da gente ter um coração que agrada a Deus. Vocês não têm noção de quando Deus encontra alguém que tem um coração voltado para Ele, um coração que o agrada, do que Deus pode fazer na nossa vida. Amém? A Bíblia diz que o Senhor se agrada daqueles que têm um coração puro, um coração humilde, um coração quebrantado. Esses Deus não rejeita. Você pode não ter uma vida perfeita. Aliás, você nunca vai ser perfeito. Mas quando Deus vê um coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus habita no mais alto e sublime trono, mas Ele se inclina em favor daqueles que têm um coração quebrantado para atender os seus pedidos. Irmãos, Deus é bom, Deus é Pai. Você mesmo, você que talvez seja mãe ou um pai, você sabe quando um filho faz algo que te agrada, aquilo alegra o seu coração. Você pensa até assim, nossa, se o meu filho continuar me agradando desse jeito, olha, ele vai ser muito feliz, ele vai ser muito agraciado de todas as formas. Assim é o nosso Deus, irmãos. Eu me lembrei aqui agora do exemplo de Ana. A Bíblia fala que Ana, ela foi uma mulher muito triste ao longo de muitos anos da sua vida. Por quê? Ana não podia gerar filhos, ela era estéril. E durante muitos e muitos anos, ela era humilhada, era zombada, desprezada. Tudo porque, irmãos, na época dela, na época que ela viveu, uma mulher sem filhos era uma mulher desprezada por Deus, na visão das pessoas, sabe? Era uma mulher que não tinha a bênção do Senhor. E, irmãos, eu imagino o coração de Ana sempre pensando assim, nossa, que vontade de ter um filho, só para mostrar para as pessoas que eu tenho valor na sociedade. Irmãos, a pessoa que geralmente é ferida, geralmente ela quer crescer na vida, ela quer ser abençoada, para mostrar para as pessoas, olha o que Deus fez comigo, olha quem eu sou de verdade, eu não sou tudo isso que vocês pensam. Então, reflita aí se você já foi ferido. Geralmente vem esse sentimento, no nosso coração. Por exemplo, se você foi muito humilhado por ser pobre, por não ter condições financeiras, talvez passou no seu desejo assim, nossa, que vontade de comprar uma mansão um dia, de ter um carro muito caro, de ficar muito rico, ter muito dinheiro na conta, só para mostrar para as pessoas que eu tenho valor. Irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas tudo indica que Ana, ela acabou ficando amargurada. Inclusive, ela entrou em depressão por causa daquilo. O seu marido ficava tentando animar ela, e ele então ficava tentando encorajá-la, mas nada alegrava mais seu coração. Ela perdeu o sentido, o propósito. Eu me lembro também, irmãos, que houve uma época na minha vida que eu perdi meio que o propósito, porque eu estava solteiro e eu queria encontrar uma mulher de Deus. Irmãos, parecia que nada iria alegrar meu coração enquanto esse desejo não fosse cumprido. E aí, irmãos, um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Olha o que ele disse. Meu filho, você está achando que Jesus morreu na cruz só para te dar um casamento? Irmãos, aquilo pegou forte comigo. Deus falou muito forte comigo naquele momento. Você está achando que eu morri na cruz só para te dar uma esposa, um casamento abençoado? Irmãos, a partir daquele dia, sabe o que eu fiz? Eu alinhei o meu coração com o coração de Deus. E eu parei de ficar pedindo só aquilo. Irmãos, as minhas orações, 90% era falando, Deus, me dá uma esposa. Deus, eu não quero ser solteiro mais. Deus, eu quero encontrar minha ungida. Irmãos, aí eu parei de orar por isso, porque o meu foco não deve ser só as bênçãos que eu quero, entendeu? O nosso chamado está relacionado não a nós, mas às outras pessoas. E aí deixa eu te contar aqui. Aí Ana, um dia ela foi para a presença de Deus. Ela decidiu se abrir, rasgar o coração para o Senhor. Ela foi até o templo e a Bíblia diz que ela chorava tanto que ela não tinha nem palavras para falar com o Senhor. E ela só mexia os lábios e chorava demais. Naquele momento, o sacerdote Eli, que tinha autoridade, a unção de Deus, ele vira para ela
e pergunta: mulher, por que você está bebendo tanto? Você está bebendo vinho, você está bêbada. Porque ele viu que ela nem se mexia os lábios, né? E ela falou: não é isso, meu senhor. Eu estou aqui me derramando na presença de Deus. E ele então liberou uma palavra de bênção. E ele falou que seja feita a vontade de Deus na sua vida, que você seja muito abençoada. Irmãos, a Bíblia diz que aquela mulher começou a se abrir com Deus e ela falou o seguinte: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse menino todo dia da vida dele. E ele vai ser ungido, ele vai ser uma bênção. Eu quero um filho, não para mim, não para eu mostrar para as pessoas o meu valor, não para jogar na cara de alguém que não acreditou em mim, para quem me desprezou. Não, Deus, eu estou entregando esse menino, esse filho nas tuas mãos. Irmãos, a Bíblia diz que quando o coração dela se alinhou com o coração de Deus, porque afinal de contas, Deus estava procurando um profeta para aquela época. E então, irmãos, Deus encontrou no coração daquela mulher uma simplicidade, uma humildade. E Deus concedeu o desejo do coração dela. Por quê? Porque ela agradou a Deus com seu pedido. Amém? E aí então, naquela mesma noite, ela gerou o menino. Irmãos, o filho de Ana se chamou Samuel. Foi um dos maiores profetas que já teve nessa terra. Ele foi quem ungiu Davi para ser o futuro rei de Israel. Da mesma forma, eu quero te dizer aqui, se você alinhar o seu coração com o de Deus, Ele pode fazer coisas maravilhosas. Porém, eu quero te trazer aqui algumas lições e te mostrar porque talvez ainda o seu coração não está alinhado como deveria. Então, vamos começar essa mensagem, tá bom? Só peço para você clicar aqui, ó. Tá vendo que tem um botão inscrever-se? Clica nele, do lado vai aparecer um sininho. Seleciona o sininho e depois você ativa a opção todas, tá bom? Porque aí todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu celular. E eu creio que nós caminhando juntos, tudo será mais fácil e Deus vai fazer grandes coisas, tá bom? Irmãos, antes de tudo, eu estava pensando aqui numa coisa. Começando, aliás, essa mensagem. Muitas vezes a gente costuma falar assim, ó. Quanto maior a luta que você está passando, maior vai ser a vitória, não é verdade? A gente costuma até mesmo aconselhar as pessoas. Eu mesmo já falei isso várias vezes no canal. Olha, meu irmão, se você está passando uma grande batalha, é porque Deus está para fazer algo grandioso. Irmãos, a gente fala isso por quê? Porque assim como aconteceu com o caso de Ana, que depois de uma grande aflição veio uma grande vitória, assim também Deus faz na Bíblia, na vida de tantas pessoas. Só que, irmãos, uma coisa a gente tem que ter a certeza, de que muitas vezes a gente passa por lutas porque Deus simplesmente quer tratar conosco. Deus quer nos disciplinar, entendeu? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que qual é o pai que não disciplina o seu filho? E se Deus nos disciplina é para o nosso bem. Muitas vezes vai ser ruim, vai ser pesado, mas é para que dê frutos, é para que a nossa vida seja transformada. Então, irmãos, tem momentos que a gente passa por lutas, não é porque Deus quer fazer uma coisa grandiosa depois disso, não. É simplesmente porque Deus quer mudar o seu coração. Lembra do que eu falei? O seu coração, às vezes, tem que alinhar com o coração de Deus. Às vezes você se desviou, não da igreja, não do ministério, mas às vezes você desviou nas suas intenções, no seu foco. É muito fácil a gente perder o foco, irmãos. Tem muita distração hoje em dia. Até mesmo dentro de uma igreja, você pode estar desviado sem saber. Jesus mesmo contou a parábola do bom samaritano. Primeiro veio o sacerdote, e aí ele viu aquele homem caído à beira da estrada e ele não fez nada. Por quê? Talvez estivesse atrasado para o culto, talvez estivesse atrasado para ir ao templo. Aí depois veio o levita, ou seja, 2 homens de Deus, vamos assim dizer. Veio o levita, viu o homem caído no chão e não fez nada. Por quê? Ele estava em direção ao templo. E aí então veio um homem samaritano, que naquela época era inimigo do povo judeu. Os judeus humilhavam muito os samaritanos. E o samaritano decidiu socorrer aquele homem caído, mesmo sendo judeu. Então, irmãos, muitas vezes a gente pode estar errados nos nossos propósitos, no nosso foco, entendeu? A gente pode estar achando que estamos agradando a Deus quando não estamos. E aí, irmãos, eu fiquei pensando aqui, hoje em dia a gente é muito egoísta. A gente fica pensando assim, Deus, se eu estou passando por lutas, é porque o Senhor tem algo grande para fazer na minha vida. Eu não aceito ficar nesse sofrimento o tempo todo. Eu não aceito só passar por lutas. Só que, irmãos, a gente se esquece que um pai, quando ele vai disciplinar um filho, vai chamar atenção, vai puxar a orelha, não é porque ele está preparando algo grande para o filho. Quando um pai vê o filho passando por dificuldades, sofrendo, chorando,
Ele não fica pensando assim, olha, eu vou dar um grande presente para ele depois. Sabe por quê? Porque se ele pensar em recompensar cada sofrimento que o filho teve, ele vai gerar um filho mimado, entendeu? Às vezes, irmãos, nós como pais, eu sou pai da Lorena e do Daniel, eu sei o que eu posso dar para eles na hora certa. Eu não vou dar um carro para o meu filho, ele tem 6 anos de idade, eu não posso dar um carro para ele. Mas, irmãos, eu sei que na hora certa, se ele me agradar, se ele fizer da maneira correta, eu posso dar um carro para ele, entendeu? Por isso, irmãos, quando nós estamos passando por lutas, por sofrimento, muitas das vezes é porque o Pai quer nos corrigir. Deus quer mudar a nossa postura, às vezes a nossa oração. Lembra do que eu falei para você? Eu só orava pela minha futura esposa. Irmãos, eu estava errando o foco. Eu tenho que orar pelos perdidos, eu tenho que orar pelos enfermos, eu tenho que orar pelo ministério, para que as outras pessoas cresçam espiritualmente, entendeu? O foco estava errado. Então Deus chamou a minha atenção, por quê? Senão eu continuaria errado, no foco errado, e Deus não quer abençoar uma coisa errada, entendeu? Mas quando eu alinhei o meu coração, quando eu descansei no Senhor, aí então eu pude conhecer a Thaís, a minha esposa. Nós já estamos casados há mais de 12 anos. Então eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes Deus nos corrige porque nós estamos ficando diferentes de quem Jesus é. Jesus, irmãos, era tão simples, Jesus era tão humilde e nós às vezes somos tão diferentes dele, né? Às vezes a gente é muito narcisista, ou seja, a gente só olha para si mesmo. Queremos a nossa bênção, queremos a nossa recompensa. Se alguém nos humilhou, a outra pessoa tem que pagar por isso e nós temos que ser recompensados. Deixa eu te falar uma coisa, pare de querer ser recompensado. Deixa com Deus. Deus é bom, irmãos. Deus sabe como recompensar os seus filhos. Então pare de ficar exigindo algo de Deus. Deus não te deve nada. Olha, o coração que você tem que ter, o coração alinhado com o Pai, sabe qual é? É o coração que pensa assim, Deus não me deve nada. Se Deus quiser me abençoar, amém. Se Deus quiser me recompensar, se Ele quiser me retribuir por uma provação que eu passei, por uma humilhação, amém. Mas se Ele não quiser fazer, glória a Deus por isso. Deus Ele dá, Deus tira, Deus é Deus, eu sou simplesmente um servo de Deus. Irmãos, o que eu tenho presenciado são pessoas querendo dar ordens ao Senhor, como se Deus fosse o seu servo. Irmãos, nós estamos aqui somente para adorar a Deus e receber o que Ele tem para nós e aceitar todos os caminhos que Ele tem para a nossa vida, coisas boas, coisas ruins, assim como Jó. Ele falou, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo seguinte, a Bíblia diz que Jó não pecou em nenhuma de suas palavras. Irmãos, eu quero ter esse coração. Nós estamos vivendo uma época na igreja em que as pessoas ficam exigindo de Deus alguma coisa. As pessoas querem dar ordens, elas não aceitam passar por provação e já querem processar o irmão, já querem colocar na justiça. Enquanto você quiser se defender, guarde isso que eu vou te falar, experiência própria. Enquanto você quiser se defender, defender a sua reputação, defender o seu nome, o seu ministério, Deus não vai colocar a mão, porque você já está colocando, entendeu? Mas quando você entrega nas mãos do Pai, aí sim existe esperança. Aí Deus começa a agir em seu favor, amém? A Bíblia diz que Jesus, quando ele era insultado, humilhado, zombado, ele simplesmente não fazia nada. Ele entregava nas mãos de Deus. Olha, irmãos, nós estamos tão longe do que deveria ser. Eu vejo, irmãos, que nós precisamos voltar à essência. Precisamos olhar para a igreja primitiva. Irmãos, aqueles homens e mulheres de Deus, eles eram torturados, eles eram mortos, eles sofriam naquele coliseu. Em momento algum, irmãos, eles ficavam exigindo de Deus. Deus, se eu estou passando por uma prova, o Senhor tem que me dar uma vitória. Quanto maior a luta, maior a vitória. Não, irmãos. Eles aguardavam uma recompensa celestial, amém? Por isso eles abraçavam a cruz, eles falavam, eu quero sofrer por Cristo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente sofre porque Deus está nos dando um grande privilégio. O apóstolo Paulo falou, eu agradeço a Deus porque eu estou sendo participante dos sofrimentos de Jesus. Sabe quando você é humilhado, quando alguém fala mal de você, te critica, alguém te prejudica? Isso é só um pouquinho do sofrimento de Cristo, pelo que Ele passou. E Deus está te dando hoje o privilégio. Olha que coisa linda. Deus está te dando o privilégio. Ele achou que seria muito bom para você participar do mesmo sofrimento que Jesus passou. Obviamente, numa proporção muito pequenininha, entendeu? Então não chore, não se lamente, não se volte contra Deus. Ele está te dando uma grande bênção.
porque bem-aventurados os que choram, eles serão consolados, amém? Os melhores momentos que eu passei com Deus, irmãos, as melhores experiências de derramar do Espírito Santo na minha vida foram nos piores desertos. Irmãos, quando você está com Jesus, até o deserto vira uma maravilha, fica maravilhoso porque você é recompensado pelas glórias eternas. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, enquanto estava sendo chicoteado, foram mais de 100 chicotadas. Ele falou: eu não me importo com os sofrimentos do tempo presente, dos dias de hoje, porque eu sei que eles não se comparam com a glória que me há de ser revelada. Amém? E deixa eu falar só mais uma coisa aqui, irmãos, uma última coisa, e eu vou ler uma passagem e depois nós já vamos orar. Eu tenho percebido uma coisa: a igreja hoje, ela perdeu o foco e ela tem selecionado só os mais capacitados. Presta atenção, faz uma análise aí. A igreja está selecionando os melhores cantores, os melhores pregadores, aqueles que trazem a melhor palestra, né? Porque muitas vezes é coach, é aquela mensagem positiva só para massagear o ego das pessoas, não é assim? E aí, irmãos, eu vou analisando que muitas pessoas vão ficando para trás, vão ficando esquecidas. Às vezes é um homem ou uma mulher de Deus de verdade, uma pessoa realmente alinhada com Deus, mas não tem vez na igreja, não tem voz, não tem oportunidade. E aí você está me ouvindo aqui, você até pensa: nossa, eu tenho os meus valores, eu estou andando com Jesus, por que será que ninguém me nota? Por que será que ninguém me dá chance de eu poder evangelizar, de eu poder cantar? Irmãos, se você se sente assim, uma pessoa de Deus, e que não está sendo reconhecido, glorifique a Deus, continue no seu canto, não busque honras de homens, não busque reconhecimento. Olha, não espere nada do ser humano, porque Deus vê o seu coração, amém? O método de Deus escolher uma pessoa continua sendo pelo coração. Deus vê o coração das pessoas, irmãos, e Deus sabe a verdadeira intenção. Deixa eu falar uma coisa aqui para você sem medo de errar. No céu, nós vamos ter muitas surpresas. Irmãos, muitas pessoas no céu que você achava assim: nossa, o porteiro do prédio está aqui, nossa, aquela pessoa, a faxineira, está sendo honrada por Jesus, olha aqui. É o lógico que é o modo de dizer, né, irmãos? Mas muitas pessoas que hoje são desprezadas, no céu, na eternidade com Cristo, elas serão muito honradas, terão um galardão enorme. Mas ninguém notava, ninguém percebia. Inclusive tem um homem que eu admiro muito, Russell Shedd. Ele até fez uma Bíblia com seus comentários e ele chegou a dizer que os maiores santos estão no anonimato. Geralmente, aqueles que estão em destaque, eles não são tão realmente de Deus ou então estão desviados. Não é sempre todos, entendeu, irmãos? Mas geralmente pessoas que estão no anonimato estão fazendo a obra de verdade, estão agradando o coração de Deus. Então não importa, se Deus te colocou numa posição de honra alta, é para você servir aos outros. Se Deus te colocou no anonimato, fique aonde você está. Se Deus quiser, Ele te coloca aqui. Mas se Ele não quiser, glorifique a Deus com o que você tem. Amém? Eu quero ler só a passagem e eu quero já orar em seguida. Olha o que Jesus disse. Olha o que aconteceu em Lucas 14, o versículo 7 ao 11. Diz assim, ó: quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, Ele lhes deu esse conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Mas e se chegar algum convidado mais importante que você? O anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa. E você será envergonhado e terá de se sentar no último lugar da mesa. Então, em vez disso, ocupe o lugar menos importante da mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, ele vai dizer: amigo, temos um lugar melhor para você, venha para cá. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus falou com você. Escreva aqui nos comentários: Deus, eu quero ter o coração igual ao teu. Escreva alguma coisa assim, isso vai encorajar outras pessoas. E agora eu quero orar por você e eu peço que você, no final da oração, que você compartilhe com o maior número de pessoas, tá bom? Que você seja usado hoje pelo Senhor para tocar mais e mais pessoas. Irmãos, eu vou agora ungir as minhas mãos aqui com o óleo da unção. Eu quero interceder pela sua vida, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Seja humilde como Jesus. O próprio Cristo disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus era totalmente contra os religiosos da época.
Da mesma forma, ele tem sido contra muitos religiosos hoje, muitos líderes, irmãos, porque ficam procurando lugar de honra. E Jesus falou: não vai para esses lugares de honra, deixe que Deus te leve. Irmãos, eu nunca pedi para ninguém para eu poder pregar numa igreja. Eu sei que tem casos e casos, tem pessoas que se sentem à vontade para isso, mas não fique procurando oportunidade. Deixe que as pessoas vejam Deus em você, e se elas não virem, se elas não tiverem essa sensibilidade espiritual, continue fazendo a obra. Você não precisa de nada para obedecer ao ID, ao chamado de Deus, tá bom? Obedeça a voz do Senhor e vamos orar agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos buscar ao Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa. Eu quero Te agradecer por esta palavra abençoada. Oh, meu Deus, como é bom andar contigo, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Deus, obrigado por esta palavra, obrigado porque o Senhor tocou isso no meu coração. Muitas pessoas precisavam ouvir isso. Precisamos alinhar novamente o nosso coração com o Teu. Muitas vezes, meu Pai, nós somos egoístas, muitas vezes somos filhos mimados, sendo que a Tua palavra diz que se nós estamos sofrendo, devemos nos orgulhar disso, porque estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Ó Jesus, nós queremos estar no centro da Tua vontade, queremos estar contigo mesmo passando pelo deserto. É nessa hora que nós queremos Te glorificar. Eu sei, Senhor, que tem milhares e milhares de pessoas aqui que estão no fundo do poço, estão no deserto, mas esse é um lugar muito bom, desde que a pessoa olhe com os olhos espirituais. Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para nos tirar do deserto, desse fundo do poço, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor, que seja feito da Tua maneira, do Seu jeito, e se nós não estivermos preparados, Pai, para atingirmos os altos lugares, não nos deixe, Pai, não nos deixe prosperar, não nos deixe crescer, se for para desviarmos dos Teus caminhos. Pai, nós queremos estar contigo todos os dias e nós queremos ter o coração humilde como o de Jesus. Dá-nos, Senhor, esse coração quebrantado, esse coração que busca coisas simples, porque o Evangelho é simples, Jesus é simples. Ó Jesus, nós queremos ter esse coração a partir de hoje e nos perdoe, porque muitas vezes nós buscamos honra para nós mesmos, buscamos reconhecimento, até mesmo desprezamos os outros. Não queremos ser assim mais, Pai. Alinha o nosso coração com o Teu e eu creio que aí sim o Senhor poderá fazer grandes coisas, mas tudo vai ser do Seu jeito, no Seu tempo e de acordo com a Tua vontade. Eu oro também, meu Pai, pela vida de cada um, pessoas que estão opressas, pessoas que estão dando lugar para o inimigo. Senhor, tem compaixão, Pai, protege a nossa vida, Deus, esconde-nos debaixo das Tuas asas. Eu creio que quando estamos em obediência, o Senhor nos guarda do mal. E nesse momento, meu Pai, eu encerro esta oração estendendo as minhas mãos e Te pedindo: derrama das Tuas bênçãos sobre nós, dá-nos da Tua paz, que as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus revelado em Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.